Prime Video decidiu apostar em mais um triângulo amoroso envolvendo uma garota e dois irmãos, né? E a trilogia escolhida da vez é a trilogia Dímelo, escrito pela Mercedes Ron, a mesma autora de Culpables. Ó, sucesso, né, gente? Sucesso aí, a querida. E o primeiro livro a ser adaptado é Dímelo Bagito, com esta capa aqui. O filme que vai adaptar esse livro aqui chega no catálogo do Prime Video no dia 12 de dezembro. Eu li o livro e no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre a história sem spoilers com vocês. Bora lá? Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal. Por aqui a gente sempre tá falando sobre séries, livros, filmes, tudo com uma pitadinha de romance. Então, se você gosta de romance, você está no lugar certo da internet, tá? E se você gostar desse vídeo, deixa o like para ajudar a gente na divulgação. O like é muito importante para nós. E se você é do time que curte um bom spoiler, fica de olho aqui no canal, porque na quinta-feira vai sair um vídeo com spoilers de Dímelo Bagito. Eu vou comentar a história do livro com vocês com spoilers, tá? Então, Vanessa, quero spoilers, gosto de spoilers. Se inscreve no canal, fica de olho por aqui, porque vai sair vídeo com spoiler do livro também, tá? Esse vídeo aqui não tem spoiler, mas o próximo vai ter. E se você quer saber onde ler o livro, porque essa é uma pergunta que com certeza vou receber muito nos comentários. Gente, o livro de Dímelo Bagito não está disponível em português ainda, pelo menos não legalmente, tá? Não está disponível nem na Amazon, né? Legalmente falando, você não encontra esse livro em português, mas ele está disponível na Amazon, o e-book em espanhol. Então, se você quiser ler o livro em espanhol, dá para pegar o e-book lá na Amazon, tá? Eu vou deixar os links na descrição do vídeo, é uma trilogia, eu vou deixar o link dos 3 livrinhos aqui na descrição para vocês e vocês conseguem ter acesso ao e-book. Gente, eu tô olhando para baixo porque eu tô com um roteiro deste tamanho, tá? E aí eu coloquei aqui todas as informações que eu preciso compartilhar com vocês para eu não esquecer de nada. Então, se em algum momento do vídeo eu tiver assim, ó, é porque eu tô olhando o roteiro. Tá bom? Dímelo Bagito é o primeiro volume da trilogia Dímelo, né? Como eu já falei trocentas vezes aqui neste vídeo. E esse primeiro livro, ele tem 307 páginas na versão Kindle e 448 páginas na capa comum. Isso na versão em espanhol. Caralho, 448 páginas físicas e eu li esse negócio em um dia. Foda. Ele foi publicado em 2020, tá? Em sequência, a gente teve Dímelo em Secreto, que foi publicado também em 2020, e Dímelo com Besos em 2021, tá? Eu encontrei essas datas de publicação na Wikipedia, mas a Wikipedia não serve muito de referência. Então, eu não sei se essas datas estão corretas ou não. Prime Video adquiriu o direito de adaptação da trilogia, tá? Então a gente vai ter um filme sendo lançado que é inspirado nesse primeiro livro aqui, e o filme, como eu já falei, chega no catálogo no dia 12 de dezembro. E é isso, essas são as informações técnicas que eu tenho para passar para vocês por enquanto. E vamos para a história, né? Sem mais enrolações. Como eu já falei no início do vídeo, estou me repetindo muito nesse vídeo, mas enfim, faz um tempão que eu não gravo, tô meio enferrujada. Mas como eu já falei para vocês, aqui a gente tem um triângulo amoroso envolvendo uma garota e dois irmãos. E só para reforçar, eu não aguento mais esse plot, mas em Dímelo Bagito o negócio é bom, né? Então assim, tá repetitivo? Muito, mas aqui pelo menos a história é boa. Então se a história é boa, a gente releva a repetição, né? Mas que tá repetitivo esse negócio de triângulo amoroso com o irmão, isso eu realmente gostei bastante desse primeiro livro. Eu dei 5 estrelas pra ele, tipo, é muito bom, é muito bom. Aqui a gente tem um romance adolescente, só que os dramas e os plots são interessantes de acompanhar. E eu acho que a gente tem adolescentes mais maduros e a gente tem uma história com uma certa profundidade, sabe? Comparando com a outra história da autora, né, Culpa Mia, não tem comparação, tá? Dímelo Bagito, assim, surra Culpa Mia tranquilamente. Eu não cheguei a ler os livros, tá? Da trilogia Culpables, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não li os livros porque eu assisti o filme no Prime, eu assisti Culpa Mia, o primeiro filme, e eu achei aquilo lá insuportável de chato. Chato, sem graça, fiquei com vergonha alheia daqueles protagonistas em vários momentos. Nossa, eu achei muito ruim, de verdade, assim. Não gosto de Culpa Mia, me julguem, pode me julgar sem medo. Eu sei que os adolescentes, os jovens de hoje em dia adoram Culpa Mia.
Não foi o meu caso. Inclusive, eu vi uma galera que curtiu o primeiro filme, o segundo filme, reclamando do terceiro filme. Então, que bom que eu dropei no primeiro. Porque se o primeiro pra mim já foi ruim, imagina o terceiro, que até quem gostou tá reclamando. Eu não curti Culpa Mia. Aí, quando eu vi que Dime Lobagito seria adaptado, e quando eu vi que é da mesma autora, eu pensei, será? Será? Né? Mas eu falei, não, vou dar uma chance pro livro, vou tentar ler o livro dessa vez, e eu amei. O livro realmente é muito bom. Pelo menos esse primeiro livro. A gente tá falando de uma trilogia, ainda não li o segundo, muito menos o terceiro, mas esse primeiro livro realmente, assim, eu curti muito. E olha que eu sou chata pra história adolescente. Não é toda a história adolescente que me agrada. Mas também eu não sou público-alvo, né? Eu tô aqui com 30 anos nas costas, reclamando de histórias de personagens que têm 17 anos. Não sou público-alvo, então talvez faça sentido eu não ter gostado de Culpa Mia, porque não foi feito pra mim. Enfim, mas Dime Lobagito é adolescentezinho, né? É adolescentezinho e eu com 30 anos nas costas amei. Então olha aí pra você ver, né, como são as coisas. Já vou adiantar uma coisa aqui pra vocês. Quando eu comecei a ler esse livro, eu jamais imaginava que eu fosse chorar igual uma corna no final. Gente, tem um acontecimento no final desse livro que fez eu me debulhar em lágrimas. Nossa, mas chorei com gosto. Juro pra vocês, tem um acontecimento muito triste no final desse livro. Não, nenhum dos 3 protagonistas morre. Pode ficar sossegado. Mas é triste, gente. Tem um acontecimento aqui que, olha, eu vou falar pra vocês. Chorei. E não foi pouco. Mas vamos por partes, que eu já tô também ponhando a carroça na frente dos boi, né? Que eu já tô falando do final sem falar do começo, vocês não estão entendendo nada. Então vamos começar do começo. Em Dime Lobagito, temos como protagonistas Cami, Tiago e Taylor. O livro começa com eles ainda crianças, eles são vizinhos, eles são melhores amigos, né? A Cami, ela tem 10 anos, Taylor também tem 10 anos e o irmão do Taylor, o Tiago, ele tem 13 anos, ele é um pouquinho mais velho. E o livro começa com a Cami pulando a janela do quarto dela para se encontrar com os 2 irmãos, porque eles vão fazer arte, né? Porque eles são sapecas, as crianças. Tem um senhor que mora ali no mesmo bairro deles, e esse senhor tem uma loja de doces. E ele nunca dá doce para eles. O máximo que ele dá é um pirulitinho, entendeu? E eles estão putos, por quê? Porque eles querem chocolate. E a casa desse senhor tem um porão que ele usa como depósito, e lá tá recheado de chocolate e todo tipo de doce que vocês conseguem imaginar. Então, o nosso trio apocalíptico decide se unir para invadir o porão da casa desse senhor e roubar doce. É basicamente isso que eles vão fazer. Então eles chegam lá, o Tiago e a Cami, eles descem pro porão, eles pulam ali uma janelinha e descem pro porão para encher as mochilinhas deles ali com os docinhos, né? E o Taylor, ele fica para fora ali, ó, olhando para ver se não chega ninguém. Só que, enquanto o Tiago e a Cami estão dentro ali desse porão pegando os doces, eles vão ouvir um barulho. E aí eles vão achar que o senhor tá chegando, né? E eles vão levar um esporro se o senhor pegar eles ali. Então eles enchem as mochilas de doces e entregam pro Taylor e fala pro Taylor, ó, corre que a gente vai logo atrás. Só que a Cami, ela é pequenininha, ela tem 10 anos, o Tiago tem 13, ele é um pouquinho maior. Pra Cami conseguir sair de dentro desse porão, o Tiago tem que ajudar ela. E o que o Tiago vai fazer? Ele vai olhar pra Cami e vai falar, eu só ajudo você se você me der um beijo. E aí a Cami, de início, ela acha isso um grande absurdo. Ela fala pra ele, eu não vou te dar um beijo. Só que aí a Cami, ela fica curiosa pra saber como seria beijar o Tiago. E aí ela acaba dando um selinho nele. E ali a gente tem o primeiro beijo de Cami e Tiago. Depois que eles se beijam, eles fogem, né, ali do porão. É dito pra gente que aquele foi o primeiro beijo de Cami e Tiago e a última aventura que os 3 tiveram. A última aventura que os 3 tiveram. Aí a gente tem um salto no tempo de 7 anos. E nesse primeiro capítulo, né, a gente tem então a Cami adulta, já com adulta, tipo, né, 17 anos, mas ela nem é adulta.
Enfim, a gente descobre que ela tá num relacionamento com o filho do prefeito da cidade, o nome dele é Danny, só que ela não tá nada contente com a relação dos dois e ela tá pensando em terminar. E, gente, a Cami, ela é uma garota rica, ela tem um irmão mais novo que se chama Cameron, e é um fofo, inclusive. Eu amei que a gente tem uma criança nesse livro, porque gosto de crianças, acho criancinhas fofas. E o Cameron, ele é um querido, tá? Então ela tem um irmãozinho mais novo chamado Cameron. E todo mundo acha que eles são a família perfeita. A Cami, né, com o irmãozinho mais novo, o pai e a mãe dela, assim, eles são referência, digamos assim, né? Eles são uma família rica, eles aparentam ser uma família perfeita, eles são uma família modelo, aquela família de comercial de margarina, sabe? Essa é a família da Cami, pelo menos assim, aparentemente falando. Só que a grande verdade é que a família da Cami vive de aparências, né? Porque dentro de casa as coisas são bem diferentes do que aparentam ser, né? Os pais da Cami, eles vivem brigando, eles não se dão bem. E existe um mistério envolvendo o passado dessa família, tá? Então a gente tem todo um mistério envolvendo não só a família da Cami, mas a família do Taylor e do Thiago também. Só que assim, eu já adianto pra vocês, existe todo um mistério envolvendo o passado da família da Cami e a Cami com a família de Bianco. A família de Bianco é a família do Thiago e do Taylor, amiguinhos dela lá de infância. A mãe da Cami, ela segue aquela linha fútil, insuportável, pensa numa personagem chata. Arrisco-me a dizer que nesse primeiro livro aqui, a mãe da Cami é a personagem mais insuportável, tá? Assim, digo isso com tranquilidade. E essa mãe dela controla toda a vida dela. Então, assim, ela controla o que a Cami veste, ela controla o que a Cami come, ela controla o relacionamento da Cami, porque a Cami tá no relacionamento com o filho do prefeito, e a mãe dela faz muita questão desse relacionamento por questão de status, né? Ter uma filha que namora o filho do prefeito é um status pra ela. Então, assim, a mãe da Cami é super controladora, chata pra um caralho, tá? Obviamente falando, a Cami, ela vai seguir aquela linha de garota popularzinha da escola. Ela é a líder de torcida, ela é popular, todo mundo quer ser amigo dela, todo mundo quer estar ao redor dela, mas ao mesmo tempo, muita gente ali na escola odeia ela por inveja, né, dessa perfeição que ela aparenta ter, porque todo mundo acha que ela é uma garota perfeita, vivendo a vida perfeita, com a família perfeita. Então, assim, a Cami, ela desperta muita inveja de algumas pessoas, mas, né, na real, a galera não tem a mínima ideia do que essa garota tá passando dentro da casa dela. Só que um ponto muito interessante em relação a Cami é que ela é a garota popular, só que ela não tem a personalidade da garota popular. Então, assim, ela só tem duas amigas, ela não se relaciona com muita gente, é uma garota mais fechada. Todo mundo chama ela de Princesa do Gelo, né? A mãe dela é conhecida na cidade como a Rainha do Gelo, e a Cami, ela é a Princesa do Gelo, justamente por esse jeito frio e fechado que ela tem, sabe? Então ela é a popularzinha, mas ao mesmo tempo ela não tem essa característica de viver rodeada de vários amigos e tudo, assim, ela é mais fechada, mais na dela, sabe? E ela tem ainda, então, na escola, a fama de ser a princesa de gelo, e ela, inclusive, odeia esse apelido. O livro começa com a Cami voltando das férias, indo pra escola, primeiro dia de aula, aquela coisa de, esse ano vai ser diferente, né? O último ano vai ser diferente, tudo mais. Ela quer estudar em Yale, né, ela quer estudar artes, se eu não me engano. Só que os planos da Cami vão por água abaixo quando ela bota o pé pra fora da casa dela pra ir pra escola e ela olha pra casa dos vizinhos do lado e ela descobre que tem morador ali, né? A casa dos irmãos de Bianco tem novos moradores que não são tão novos assim. Afinal de contas, a Cami, ela vai olhar ali, ó, ela vai ver um cara chegando ali na casa de moto. E esse cara é o Thiago de Bianco. E vale ressaltar, a família de Bianco foi embora há 7 anos atrás. Thiago de Bianco e Taylor de Bianco estão de volta, só que as coisas já não são mais como antes. O Thiago, que na infância era apaixonadinho pela Cami, agora odeia ela.
ela e a família dela são as pessoas que o Thiago mais odeia no mundo todo. E o Taylor, o irmão mais novo, ele não odeia a Cami. Ele pensa diferente, né, do Thiago. O Thiago, ele tem os motivos dele pra odiar a Cami. Já o Taylor, ele não vê as coisas como o Thiago vê, entendeu? Então, ele enxerga as coisas de uma forma diferente. E ele vai também começar a enxergar a Cami com outros olhos. Porque assim, gente, na infância, o Thiago era apaixonado pela Cami, enquanto o Taylor, ele tinha uma coisa mais de irmandade com ela. Tipo, Taylor e Cami, eles tinham uma amizade, um companheirismo de irmãos, sabe? Já o Thiago não, o Thiago ele já era apaixonadinho pela Cami ali na infância, e o Taylor via ela mais como uma irmãzinha, sabe? Só que agora que ele tá de volta, ele vai descobrir que a Cami tá adulta, né? Ele vai ver que ela se tornou uma mulher belíssima, né? Uma garota muito bonita. E ele vai começar a ficar balançado por ela. Sabe? Romanticamente falando, assim. Ele vai começar a desenvolver um certo interesse por ela. E diferente do Thiago, ele não odeia a Cami. Então, enquanto o Thiago tá ali tentando se afastar dela a todo custo porque ele odeia ela, a gente tem o Taylor tentando se aproximar dela a todo custo porque ele vai começar a se sentir atraído por ela, entendeu? E sobre os irmãos, né? Como eu falei, todo esse ódio do Thiago, tudo isso é relacionado a algo que aconteceu no passado, quando eles ainda eram crianças. Então, todo o mistério do livro gira ao redor de algo que aconteceu não só entre os irmãos, mas entre as famílias mesmo, sabe? Tem uma treta ali. Então, todo o mistério do livro gira ao redor disso. O Thiago culpa a Cami pelo que aconteceu e o Taylor não. E por que o Thiago tem tanto ressentimento? Por que o Thiago tem tanto ódio, né? Quando ele tinha 13 anos, a gente teve esse negócio aí, que eu não vou falar o que é pra não dar spoiler pra vocês. E o Thiago, a família de Bianco, isso fez com que a família de Bianco se mudasse, né? Se eu não me engano, eles se mudam pra Nova York. Eu acho que é pra Nova York. Então, eles se mudam, e a partir desse acontecimento, o Thiago, ele é obrigado a amadurecer, porque ele tem que assumir a família. A mãe dele desenvolveu depressão, então, assim, é muito difícil ele cuidar da mãe dele, que tá deprimida, né? A gente tem o Taylor, que tinha 10 anos na época, e o Thiago, ele teve que abrir mão de tudo pra ser o líder da família, digamos assim. Então, ele não conseguiu fazer faculdade, o sonho dele era jogar basquete, ele não conseguiu seguir com o sonho de jogar basquete, ele foi obrigado a arrumar emprego pra manter a casa. Então, assim, o Thiago, ele sofreu muito, sabe? E, cara, ele fez de tudo pra ajudar a mãe que desenvolveu depressão. Ao mesmo tempo, ele se sacrificou muito pra conseguir não estragar a infância do Taylor, que tinha 10 anos na época. Então, o Thiago, ele acabou tendo que assumir uma responsabilidade que, se você para pra analisar, não cabia a ele, porque ele só tinha 13 anos. Sabe? E ele acabou tendo que se comportar como um adulto, né? Ele acabou tendo que ser o adulto da casa pra conseguir cuidar da mãe e do irmão mais novo, entendeu? Tempos depois, a gente já teve ele mais adulto e a mãe dele se envolvendo com um homem agressivo, né? E aí o Thiago, ele vai acabar presenciando uma cena desse homem agredindo a mãe dele, e ele parte pra cima desse cara e ele dá uma surra nesse cara. E quais são as consequências disso? O cara chama a polícia, obviamente, né? E o Thiago, ele vai ser obrigado a cumprir, pera que eu anotei aqui que eu esqueci. 600 horas de serviço comunitário. Eu acho que ele até chega aí para um reformatório, mas enfim. E é por isso que eles voltam para a antiga casa deles, né? Do lado lá da casa da Cami. Eles voltam para a cidade deles para que o Thiago cumpra esse serviço comunitário, porque ele vai ser o assistente do professor de basquete da escola da cidade. E além disso, além dele ser assistente do técnico de basquete, não professor, né? Técnico. Ele também vai ser responsável por ficar com os alunos ali na escola que ficarem de detenção. Então, se algum aluno ficar de castigo, ele fica com esse aluno no castigo. E ele também vai substituir professores que faltarem. E aí ele meio que se torna, tipo, parte do corpo docente da escola, né? Digamos assim. Então, guarda essa informação porque ela é bem importante aí pra história. E o Taylor, que é o irmão mais novo, ele volta também,
obviamente, e ele vai estudar na mesma escola que a Cami, porque os dois têm a mesma idade. Então ele também tá no último ano do ensino médio. Então os de Bianca estão de volta, Thiago trabalhando na escola da Cami e o Taylor estudando na mesma escola que ela, no mesmo ano que ela, último ano do ensino médio. E, gente, o Thiago, ele faz a linha bad boy, tá? Ele pilota uma moto, ele usa jaqueta de couro. Então, assim, sabe? Ele é assim, entendeu? Como eu falei, né? Ele odeia a Cami porque ele culpa ela por tudo isso que ele passou. E ele acha um grande absurdo o fato de que a família dele foi destruída por conta desse mistério aí do passado, enquanto a família da Cami segue perfeita e inabalável. A Cami teve um irmão mais novo, né? E ela segue ali, aparentemente, né? Porque afinal de contas a família dela é uma família de aparências, né? Mas assim, o Thiago, ele olha e ele pensa: nossa, eles estão felizes da vida, né? Seguiram com a vida deles tranquilamente, no luxo, no conforto da riqueza, enquanto a minha família, né? E eu tô aqui tendo que lidar com as consequências. Então, assim, o ódio do Thiago vem disso, né? Ele culpa muito a Cami pelo que aconteceu no passado e ele acha um grande absurdo só a família dele ter sido abalada pelo que aconteceu e prejudicada pelo que aconteceu, entendeu? E assim, gente, ele odeia a Cami, só que ela foi o primeiro amor dele, né? Ela foi o primeiro amor dele e quando ele vê ela adulta, né, quando eles se reencontram, os sentimentos dele por ela meio que entram em conflito com esse ódio. Porque, tipo, ele odeia ela, mas ao mesmo tempo, ela foi o primeiro amor dele de infância e ele ainda fica balançado por ela. Ele pensa nela, ele vê ela e ele pensa, nossa, ela tá muito bonita. E não, a gente tem isso, tá? Sabe, dele lutando ali com os sentimentos dele, porque ao mesmo tempo que ele odeia, ele gosta. Sabe? Só que é aquela coisa, né? Ele tem muita raiva, ele tem muito ressentimento. E assim, eu não vou dar spoiler pra vocês, mas, cara, eu acho que faz sentido os sentimentos que o Thiago tem. Porque o que aconteceu. O que aconteceu foi uma coisa. Eu não vou dar spoiler. Mas assim, ele odeia ela e o ódio que ele sente por ela faz sentido até certo ponto, sabe? Ai, e ele não odeia só ela, né? Ele odeia a família dela toda. Ele odeia ela, odeia a mãe dela, odeia o pai dela, ele odeia todo mundo. Normalmente, quando a gente tem um triângulo amoroso, sempre tem o babaca e sempre tem um bonzinho, né? O Thiago, tecnicamente, seria o babaca, enquanto o Taylor é o bonzinho da história. Só que o Thiago, pelo menos nesse primeiro livro, tá? Eu posso morder a minha língua no segundo livro, posso morder a minha língua no terceiro, não sei porque eu ainda não li. Só que nesse primeiro livro aqui, eu não passei raiva com o Thiago em nenhum momento. Porque, por exemplo, pegando como exemplo, Os Garotos Walter, que foi o único que eu li. A série do verão lá, não assisti, também não li os livros ainda. A primeira temporada da série Minha Vida com os Garotos Walter, a gente tem o Cole e o Alex. Cole é o bad boy, chato pra um caralho, e o Alex é o bonzinho. Eu odiei o Cole na primeira temporada. Eu acho o Cole insuportável na primeira temporada. E o Thiago, tecnicamente, seria o Cole aqui da história, né? Se a gente para pra analisar. Só que, gente, o Thiago, ele não é babaca. O Thiago, ele aparenta ser um bad boy, ele pilota uma moto. Enfim, ele tem um molho, né, do bad boy. Ele implica com a Cami, sim. Ele briga muito com ela, sim, quando ele volta, quando eles se reencontram, porque ele tem ódio dela. Só que desde a infância, o relacionamento dos dois foi baseado na implicância. Quando ele era criança, ele amava implicar com ela porque ele amava ver ela irritada. Ela usava trancinha, ele puxava as trancinhas dela, entendeu? E ele gostava de ver como ela reagia a isso. E ele seguiu nesse caminho, assim, ele seguiu por esse caminho depois de adulto, né? A gente tem ele com ódio dela, mas, gente, ele provoca ela e a gente tem. Sabe aquela coisa da provocação? É maravilhoso. E a gente tem aquela coisa dele odiar ela, mas correr pra ajudar ela quando ela precisa. Então, tipo assim, ele tem esse discursinho de eu não gosto dela, eu odeio ela, mas se a Cami corre perigo, o primeiro a correr pra ajudar a Cami é o Thiago. Ele não dá o braço a torcer nesse primeiro livro, mas ele se preocupa com ela. Entendeu? E a gente tem a informação que eu pedi pra vocês guardar aí, que é a informação de que o Thiago vai trabalhar na escola. E ele trabalha na escola quase como um professor. Quando ele chega ali, eles falam pra ele, você não pode se envolver com as alunas. Se a gente vê você fazendo alguma coisa errada,
Se você se meter em encrenca, porque ele tem a fama, né, de ser encrenqueiro. Se você se meter em encrenca, se você se envolver com alguma aluna, se você fizer alguma merda, a primeira coisa errada que você fizer, a gente te dedura e você vai preso. Então a gente tem essa coisa do Thiago, mesmo que ele não odiasse a Cami, ele não poderia se envolver com ela porque ele é meio que professor dela, né? Digamos assim. Falando sobre o Taylor, ele é o irmão mais novo, ele tem a mesma idade que a Cami. Como eu falei, na infância, eles eram como irmãos. E ele é o irmão bonzinho, ele é o irmão engraçadinho, ele é o garoto que faz amizade com todo mundo, né? Ele vai chegar ali na escola, ele vai começar a jogar no time de basquete da escola, ele vai se enturmar super rápido, vai se tornar capitão do time de basquete em determinado momento. Então, assim, o Taylor, ele é o fofo ali da história, né? Inclusive, eu chamo o Taylor de soca-fofo. Que ele tem essa vibe de soca-fofo, sabe? Na infância, ele e a Cami, eles eram super próximos, né? Como eu falei, eles eram como irmãos. E o papel do Taylor na infância era proteger a Cami, né? É ele que protegia ela, ele que cuidava dela. Se ela tava passando por alguma situação, era ele que segurava a mão dela. Então eles tinham essa, né, essa dinâmica aí na infância, enquanto o Thiago era o garoto que implicava com a Cami, que fazia ela passar raiva a todo momento, né? O Taylor era o queridinho ali da história. E a ligação do Taylor com a Cami inicialmente pende mais pra amizade, principalmente no início, quando eles ainda são crianças, né? E aí, quando o Taylor volta, ele não sente o mesmo ódio que o Thiago sente, então ele vai se aproximando da Cami e eles desenvolvem uma amizade, eles retomam, né, a amizade que eles tinham na infância. Só que, como eu falei, o Taylor, ele vai olhar pra Cami, ele vai ver que ela mudou, que ela se tornou uma jovem muito bonita, e ele vai começar a ter sentimentos por ela. O que é muito estranho se a gente levar em consideração que eles eram como irmãos da infância, sabe? Inclusive o próprio Taylor fala, né, que ele já não vê ela como uma irmãzinha, né? Ele já enxerga ela com outros olhos. O livro, ele é narrado pelo ponto de vista da Cami, principalmente. A gente tem capítulos pelo ponto de vista do Thiago e pelo ponto de vista do Taylor. Só que o Taylor, ele só tem 5 capítulos com o ponto de vista dele. Eu acho que, se eu não me engano, ele só vai ter capítulo no livro, eu não lembro se é no capítulo 10, que é o capítulo dele, ou se é o capítulo 5. É o 10, se eu não me engano. Então a gente só vai ter o ponto de vista do Taylor lá no 10º capítulo do livro. Entendeu? Só que assim, gente, eu falei muito do Thiago aqui nesse vídeo. E o Taylor, não é que eu não goste do Taylor, tá? Eu gosto dos dois. Só que eu não tenho muito o que falar do Taylor, porque ele não tem tanto destaque no livro. Enquanto o Thiago tem toda uma bagagem por conta de tudo que eles passaram na infância, por conta de tudo que ele teve que abandonar pra cuidar da família, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. O Taylor, ele foi poupado, né? Porque o sacrifício que o Thiago fez pela família na infância dele poupou o Taylor. Então o Taylor, ele é o bonzinho, ele é o irmão mais novo. E, cara, nesse primeiro livro, assim, eu senti que ele não teve tanto destaque, sabe? Tipo, ele reencontra a Cami, ele começa a ter sentimentos por ela, eles se aproximam. E o que mais que eu tenho pra falar sobre o Taylor? Eu não sei, porque, primeiro, assim, por mais que no livro ele seja pintado como carismático, porque ele consegue fazer amizade muito fácil, ele se aproxima de todo mundo, eu não senti que o Taylor tem o carisma que o Thiago tem. Eu já vou ser muito sincera com vocês aqui, tá, gente? Com base nesse primeiro livro, ficou meio óbvio, né? Mas não sei se ainda não deu pra perceber, o Thiago foi meu personagem favorito, tá? Se for pra eu escolher. Normalmente, quando a gente tem triângulo amoroso, a coisa se divide. Team Taylor, Team Thiago. Vamos ter Team Taylor e Team Thiago, com certeza, aí na internet. Eu sou o Team Thiago, tá? Com base nesse primeiro livro. Porque o Taylor não tem o molho, gente. Ele não tem, tá? O Taylor, você lê o livro e falta. Eu acho que o que colabora pra você não se apegar muito a ele é o fato de que não tem tanto capítulo assim pelo ponto de vista dele, sabe? O que a gente vê dele é mais pelo ponto de vista da Cami, porque eles se aproximam, então a gente vai conhecendo o Taylor através da Cami, entendeu? Pelos capítulos dela. O Taylor, ele não é um personagem ruim, só que ele é fraco. Ele é um personagem fraco, assim, sabe? Fraco, quando eu digo, ele é um personagem que não tem muito o que falar dele. Tipo, eu falei um monte do Thiago. E aí, o que eu vou falar sobre o Taylor? Ele é o bonzinho, ele é o garoto que
protegia a Cami na infância, e agora, depois que eles se reencontraram, a Cami vai se aproximando dele, e o que colabora para essa aproximação é o fato de que a Cami se sente confortável ao lado dele, ela sente que ele passa uma sensação de proteção, de cuidado para ela, e ela gosta disso, e não tem como não comprar. Eu volto a falar sobre Minha Vida com os Garotos Walter. A relação Cami, Taylor e Thiago lembra um pouco a relação Jack, Alex e Cole. E o que acontece? Quando você lê, principalmente os livros agora, vamos falar especificamente dos livros dos Walters lá. Quando você começa a ler o primeiro livro, Minha Vida com a Família Walter, fica muito óbvio, gente, fica óbvio desde o início que o casal é Jack e Cole. Você começa a ler o primeiro livro e você sente que o casal é Jack e Cole. Aí a Jack começa a se envolver com o Alex. Mas você sente que é o Cole, entendeu? E aqui é a mesma coisa. Você começa a ler de Melobagito e fica muito óbvio que é Cami e Thiago. Porque, cara, o primeiro negócio lá, o começo do livro, gira ao redor do primeiro beijo dos dois. Ele é o primeiro amor da vida dela, ele é o amor de infância dela, ela é o amor de infância dele. Entendeu? Enquanto o Taylor, na infância, era visto como um irmão dela, que cuidava dela. Sabe? Então, por mais que o livro entregue pra gente, esse primeiro livro, tá? Falando sobre o primeiro livro. Por mais que o livro entregue pra gente esse plot do triângulo amoroso, fica muito óbvio que o casal é Cami e Thiago. Eu não sei o que a autora vai fazer no segundo livro, eu não sei o que ela vai fazer no terceiro, não sei se o Thiago realmente termina a história com a Cami. Eu posso estar falando um monte de merda aqui, talvez eu leia o segundo livro, leia o terceiro e sei lá, né, não seja nada do que eu tô esperando. Só que esse primeiro livro, ele dá a entender que o casal é Cami e Thiago. Tá? Fica óbvio. E eu não tô falando isso porque o Thiago é meu personagem favorito. Eu tô falando isso porque quando você lê o livro é isso que você sente, é isso que você vê, é isso que a autora te entrega. Agora, o segundo e o terceiro, fica a questão. Assim como a Jack se envolve com o Alex gostando do Cole, lá nos Walters, aqui vai ser a mesma coisa. A Cami, ela vai se envolver com o Taylor gostando do Thiago. Porque o Taylor, ele vai começar a ver ela com outros olhos e ele vai pra cima dela. Então, assim, ele vai ser um querido, ele vai ser fofo, ele vai dar apoio. E a Cami, eu sinto que a Cami, ela é uma personagem muito carente de, sabe, de sentimento, de afeto. Porque ela vem de uma família complicada. A mãe dela, tipo, nunca deu amor de mãe. O pai dela, apesar de ser um querido, o pai da Cami é muito legal. Nunca tá presente, porque ele trabalha pra manter o luxo da família. Então a Cami, você sente que ela é muito carente de afeto. Além do Taylor, a gente tem um outro personagem que vai chegar ali e vai meio que se aproximar dela. E ela se entrega muito pras pessoas, porque eu acho que pelo fato dela não ter afeto em casa, sabe? Eu não sei. Então assim, o Taylor, ele vai pra cima dela, porque ele tá gostando dela, então ele se aproxima, e ai, amigos de infância, e não sei o que, não sei o que lá. E ela vai, entendeu? Ela dá uma chance pra ele, porque ela se envolve com o Taylor, né, no livro. E ela se envolve com o Thiago também no livro, enfim. Ela dá essa abertura pro Taylor, porque, como eu falei, ele passa pra ela essa sensação de proteção, esse conforto, né? Então, acontece, porque enquanto o Thiago, ela gosta do Thiago, só que o Thiago tá fazendo o quê? Brigando com ela, né? Ai, eu te odeio a sua família, não sei o quê, não sei o que lá. E o Taylor, o que o Taylor tá fazendo? Ele tá se aproximando dela, ele tá dando atenção, ele tá dando carinho, ele tá dando proteção pra ela. Então, assim, ela gosta do Thiago, mas é o Taylor que cuida dela quando ela precisa, sabe? Então, a gente tem isso ali na história. O livro foca muito, então, nesse triângulo amoroso, tá? Cami, Taylor e Thiago. Thiago tentando lidar com essa coisa de amar e odiar ela ao mesmo tempo, enquanto o Taylor só tá amando, né? Mas o livro não foca só nisso, tá? A gente tem o mistério central envolvendo o passado deles, que a gente não sabe o que aconteceu. E, além disso, a gente tem também um certo foco na Cami com as amizades dela da escola, tá? Ela tem duas amigas, a Ellie e a Kate. E a Kate, ela tem um irmão chamado Julius, que também vai ser um aluno novo da escola. E o Julius, ele vai se aproximar da Cami, tá? E assim, gente, como eu falei, o Julius também vai se aproximar da Cami e ela também vai se jogar
na amizade dela com o Julius, porque, como eu falei, né, ela se joga muito nas coisas, eu acho. Só que eu também tenho, nossa, eu tenho muita coisa pra falar em relação ao Julius, mas eu também não vou me adentrar muito nesse vídeo aqui, nessa questão, porque pode ser considerado spoiler, tá? Só que, gente, esse irmão dessa amiga dela, eu li esse primeiro livro e eu tenho muita coisa pra falar sobre esse querido, tá? Então fica de olho no vídeo com spoiler, tá? Porque não sei, não gostei. Já vou adiantar pra vocês, não gostei desse garoto, tá? Mas eu falo melhor sobre isso no vídeo com spoilers. Mas a gente tem esse garoto também se aproximando da Cami. E a gente tem também os dramas que a Cami vive dentro da própria casa dela. Os pais dela brigam com frequência. A gente vai ter o pai dela passando por uma situação ali também que vai afastar ainda mais, entendeu? Ele da família, principalmente da esposa. Complicado, gente, complicado. Gente, eu acho que basicamente é isso, tá? Eu sei que parece que eu dei spoiler nesse vídeo, mas vai por mim, eu não dei spoiler, tá? A maioria das coisas que eu falei aqui acontecem no início do livro, estão na sinopse do livro também. Então eu não dei spoiler, tá? Pode ficar tranquilo. E é aquela coisa que eu falei pra vocês, assim, eu fui com as expectativas baixíssimas ler esse livro, porque como eu falei, eu não curti Culpa Minha. E aí, quando eu vi de Melobagita, eu pensei, ai, será que vai ser aquele romance adolescente chato pra um caralho? Aqueles personagens imaturos? Sabe? Aí eu fui com a expectativa lá embaixo. Mas eu falei, não, eu vou ler, vou dar uma chance. E eu amei. É muito bom, tá? Dima Lobagita é muito bom. Eu espero do fundo do meu coração que o livro 2 e o livro 3, eu espero que seja tão bom quanto esse primeiro livro, porque eu realmente gostei muito. Muito, muito, muito. É uma história jovem, é uma história adolescente, com protagonistas adolescentes, só que ela tem um desenvolvimento bem maduro, sabe? A Cami, ela é a patricinha, ela é vista como uma patricinha, mas ela não se comporta como uma patricinha, sabe? E, cara, o drama do passado, sabe? O mistério lá, o negócio, quando vai se desvendando, quando você vai entendendo o que aconteceu, como eu falei pra vocês, assim, teve um capítulo desse livro bem no final ali que fez eu chorar igual uma corna, sabe? Então tem um bom desenvolvimento. Eu gostei muito do fato de que a autora, ela te faz de trouxa, assim, porque chega uma hora que você pensa que você entendeu tudo que aconteceu no passado deles, e aí você vai lendo, e quando você chega no final, você percebe que tem mais coisa, sabe? Aí ela joga na tua cabeça, assim, um plot tristíssimo que vai fazer você chorar. Então, eu acho que a autora, ela foi muito bem. É o primeiro livro da Mercedes que eu leio e eu amei. Tipo, eu amei a escrita dela. Inclusive, olha pra você ver, eu odiei Culpa Minha, né? O filme. E eu não sei, dependendo de como eu finalizar essa trilogia aqui, talvez eu até dê uma chance pra Culpables, porque eu não sei, vai que o livro é bom, né? Eu odiei o filme. Se você assistiu o filme, os filmes lá e leu os livros, culpa minha, culpa sua, culpa nossa, sei lá o que, as culpas lá, conta aqui pra mim nos comentários se o livro é melhor. Porque talvez, né, dependendo de como a trilogia de Emmelo terminar, talvez eu tente ler Culpables, mas não sei também. Enfim, é um livro muito bom. Me surpreendi positivamente. Eu gostei da história, gostei dos personagens. Eu acho. É que assim, eu só não favoritei esse livro porque eu acho que o desenvolvimento do Taylor deixou muito a desejar. Como eu falei pra vocês, assim, Tiago e Cami são os maiorais. Só que se tratando de um triângulo amoroso, eu acho que pra realmente a gente ter aquela coisa do triângulo, os dois personagens, tanto o Taylor quanto o Thiago, tinham que ter o mesmo nível ali de, sabe? Eles tinham que estar no mesmo nível e eles não estão. Quando você lê o livro, você sente que o Thiago tá um pouquinho acima do Taylor, sabe? Então, eu senti falta disso. Eu acho que ela poderia ter entregado um pouquinho mais em relação ao Taylor, pra gente realmente ter essa divisão. Gente, é muito chato quando você tem um triângulo amoroso meio óbvio, que é aquela coisa, Thiago e Cami, e parece que o Taylor tá ali só pra movimentar a história, sabe? Então eu senti falta de realmente ficar dividida entre os dois. Tipo, nossa, quem ela vai escolher? Quem eu escolho? Quem vai ser meu favorito? Porque lendo esse primeiro livro, ficar do lado do Thiago e escolher o Thiago foi muito fácil. E por ser um triângulo amoroso, sabe? Mas também vamos ver o segundo, né? Vamos ver o segundo. Talvez o segundo foque mais no Taylor. O terceiro, não sei.
Então também não vou ficar julgando, não vou julgar muito o Taylor aqui, nem a escrita da autora, nem nada. Mas eu dei 5 estrelas pro livro e não favoritei por conta disso. Porque ela promete um triângulo amoroso, né? Ela quer entregar um triângulo amoroso, mas escolher um lado desse triângulo é muito fácil. E eu gosto de triângulo amoroso que realmente divide a tua opinião. Que você começa a ler e você pensa: caramba, quem eu escolho? Sabe? Eu acho mais interessante quando você não sabe. Porque você começa a ler e você não sabe quem a protagonista vai escolher e você também não consegue escolher. Porque você fica dividido entre os dois. Então eu acho que aqui faltou um pouquinho mais dessa divisão. Assistindo o trailer do filme do Prime Video, eu senti que o filme vai equilibrar mais isso. Talvez a gente tenha uma coisa mais equilibrada, né, em relação ao triângulo amoroso. Mas no livro foi muito fácil escolher o lado do Tiago, pelo menos nesse primeiro livro, sabe? Enfim, espero que o filme do Prime seja tão bom quanto o livro, e eu acho que vai ser, porque, cara, eu acho que o Prime Video já virou referência quando o assunto é adaptação. Prime Video tem entregado adaptações muito primorosas, né? Maxton Hall tá aí, a segunda temporada também foi um sucesso. Eu sei que teve muita gente que não gostou, eu curti muito. Prime Video, eu acho que já virou referência, né? Quando o assunto é adaptação. E eu acredito que Dimba Lobagito também vai ser um sucesso, assim como as outras adaptações deles foram, né? Então estou com as minhas expectativas também lá em cima. Nossa, o trailer tá um babado. Nossa, a trilha sonora. Tá tudo perfeito no trailer, então estou com as expectativas nas alturas para esse filme. E, gente, fica de olho aqui no canal. Se você é curioso, se você é curiosa, se você, enfim, se você curte um bom spoiler, fica de olho aqui que vem aí o vídeo com spoiler, provavelmente na quinta. Me acompanha também lá no BookTok, tá? No BookTok vai ter vídeo a semana toda sobre Demi Lobagito, vai ter uma caralhada de vídeo lá, vídeo curto. Aqui no Shorts também, eu vou tentar trazer os vídeos pra cá. Então, assim, está aberta a temporada de Dima Lobagito aqui nesse canal e nas redes sociais, e é isso. É isso, gente. Dima Lobagito, estou aqui, 30 anos nas costas, rendida por um romance adolescente de uma garota com 2 irmãos. E é isso, vou dormir agora que eu tô com sono. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um big beijo e até o próximo. Tchau!